Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. A quem peço, embaixador, que nos diga aquilo que foi o seu sentimento quando soube, por um lado, que Charlie Kirk tinha sido assassinado na sequência de uma longuíssima tradição de assassinos políticos que percorrem a história dos Estados Unidos desde o primeiro momento. E mais tarde, depois, quando Jimmy Kimmel foi despedido ou foi suspenso, o programa foi suspenso, sendo que o histórico norte-americano de interferências na comunicação social não será de agora, mas é menos presente que aquilo que são os assassinatos políticos. Como é que viu tudo isto, embaixador? António, o assassinato de Chris Kirk é um pouco, digamos, a sequência de um estado de tensão hiperbolizado, eu diria, que atravessa os Estados Unidos e que tem destes efeitos. Há uma tensão muito grande, esquerda-direita, uma esquerda radical também, uma direita ideológica, embora aparentemente o assassino de Kirk não venha dessa esquerda ideológica, mas há uma tensão muito grande na sociedade americana, e essa tensão tem afloramentos deste género. Tem-os noutros aspectos, tem-os nos tiroteios sistemáticos em algumas localidades, etc. Tem neste elemento também interessante do ponto de vista analítico, que é o uso da arma como elemento fundamental, como fazendo parte do direito essencial dos cidadãos, o que cria uma habituação ao uso da arma e uma habituação à ideia de que cada cidadão pode ter uma arma ou pode ter mais do que uma arma, como aliás acontece nos Estados Unidos. No número de armas que existem nos Estados Unidos, mais do que metade, mais do que a totalidade dos cidadãos tem uma arma, o que significa, portanto, que há mais armas do que os cidadãos. Isso, claro, cria estas situações. Neste momento, de facto, isto são casos que são completamente difíceis de evitar. Trata-se de alguém que lhe passou pela cabeça liquidar um teorizador, um influencer junto à juventude das ideias conservadoras. Kirk era um homem de extrema-direita, vale a pena dizê-lo claramente, não era apenas um conservador, era um homem que tinha variadíssimas teorias de extrema-direita, machistas, racistas, xenófobas, etc. Isso não significa necessariamente, se as pessoas fossem matar todas as pessoas que tivessem ideias deste género, o mundo não estaria seguro. Há muita gente que pensa assim, mas a liberdade é exatamente isto, é a possibilidade de nós vivermos com pessoas que pensam assim e tentar, aqueles que não concordam com isso, combatê-los ao nível de liberdade de expressão, a nível do discurso. Esta morte de Kirk acabou por criar uma tensão radical dentro dos Estados Unidos que, naturalmente, acabou por, no fundo, Donald Trump acabou por cavalgar um pouco esta tragédia, no sentido de a mostrar como, digamos, a força da sua América, a América da leitura mais conservadora, mais extremista. Eu volto a dizer uma coisa que tenho dito aqui várias vezes: nós não costumamos utilizar em relação aos Estados Unidos de Trump a expressão extrema-direita. Não sei porquê, há uma espécie de uma contenção relativamente a isso. Não é verdade. A linha ideológica de Trump e daquilo que ele promove são linhas de extrema-direita claríssimas e que estão, digamos, qualificadas como tal. Na Europa chamamos de extrema-direita, nos Estados Unidos chamamos de trumpismo, direita radical, seja lá o que for. Bom, dito isto, portanto, a morte de Kirk é uma tragédia que ensanguenta a democracia americana. Trump cavalga essa tragédia. E nessa sequência, e um pouco neste mesmo movimento, decide queixar-se de um humorista americano que fez uma graçola que não era a propósito da morte de Kirk, que seria um mau gosto muito grande, mas utilizando a morte de Kirk, disse: olhem, por exemplo, vejam como se comportou Donald Trump quando soube da morte de Kirk. E vê-se Donald Trump dizer: sim, pois, claro, teve lugar, pois, mas eu estou agora preocupado com a criação de uma sala de baile na Casa Branca, etc. E, portanto, foi um pouco, digamos, esta contradição que esse comentador procurou explorar. Mas isto tem a ver
e esse é o ponto que nos liga àquilo que o António disse, isto tem a ver com uma tensão que existe hoje entre o poder político e, digamos, a livre expressão, nomeadamente ao nível da comédia, ao nível do stand-up comedy, etc., que está, digamos, a subir e, mais do que isso, está a começar a, a influenciar e a minar aquilo que é a liberdade de imprensa. O que Trump diz é uma coisa que tem uma lógica meridiana para quem não for democrata, que é, eu ganhei com a maioria dos votos. E ele só lhe falta dizer o seguinte: logo eu tenho que ter a maioria dos comentadores televisivos a meu respeito. Isto é, a América que se expressa contra mim tem que corresponder, digamos, a mais ou menos ao mesmo nível daquilo que foram os meus votos. Ora, não é assim. Nós sabemos que, em primeiro lugar, que há uma tradição na América liberal muito forte nos mídia, muito forte em Hollywood, muito forte nas televisões, e que essa tradição, não obstante, Trump ganhou. O que significa que é possível ganhar com essa tradição de liberdade ao nível dos mídias. Trump fez agora uma pressão através do regulador, no sentido de dizer as televisões que deixem, por exemplo, e foi o caso de Kimmel, de que deixem que este comentador continue, pois perderão a sua licença e devem perder a sua licença. E o regulador já disse que estava disponível para fazer isso. Ora bem, houve um susto por parte da empresa que promove estes conteúdos, suspendeu o Kimmel, agora readmitiu, ele já fez um primeiro programa, digamos, denunciando exatamente toda esta operação, o que significa, portanto, que há um grande alerta por parte da opinião pública e que a opinião pública tem alguma força neste aspecto, mas Trump já diz que se quer ver livre de Colbert e provavelmente vão aparecer todos os outros. A América tem imenso e nós conhecemos das nossas televisões. E, portanto, é um perigo, é um momento de grande perigo para a liberdade nos Estados Unidos, este tempo de Trump e, em particular, a circunstância de dentro do Partido Republicano tradicional, um grande partido democrático como foi, estarem, digamos, desativados os mecanismos de alerta face àquilo que são os ataques à liberdade. Onde é que lhe parece, embaixador, que tudo isto vai acabar? Há quem diga, e creio que já falámos nisso aqui, há quem diga que tudo se prepara para haver bom, vou dizer desta forma, um golpe de teatro, quando não um golpe político, para que Trump, e não o trumpismo, mas Trump, eh, continue no poder depois de acabar o seu mandato. Parece-lhe, embaixador, que isto são sintomas de que esse cenário pode vir a acontecer? António, Trump tem um problema a resolver, que é um problema de natureza física, isto é, Trump tem 79 anos, o mandato são 4 anos, Sim, eh, ainda é muito novo, bem sei. quer dizer, temos que depois Para presidente. entramos num terreno em que provavelmente as coisas não dependerão pela primeira vez dele. E agora que há sinais de um desmembramento e de um ataque àquilo que são os checks and balances, os elementos de contenção democrática dentro dos Estados Unidos, até há a ideia de que Trump está a nomear para vários lugares pessoas que podem, num determinado momento, minar aquilo que é a lógica do poder da Constituição e da regulação normal da atividade política. E há quem pense no Partido Democrático que este risco existe e que nós podemos estar perante uma espécie de um golpe de Estado. Trump, outro dia, descaiu-se com uma frase dizendo: os americanos, no fundo, se calhar o que gostam até é de uma ditadura. Quer dizer, os americanos gostam de alguém a mandar. Quer dizer, e ele está tão seduzido em relação a isso, e em particular por estar no lugar de quem está a mandar, que tudo é possível por parte de Trump. E já falaremos a seguir do que parecia impossível, mas é possível por parte de Trump. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Obrigado, até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que foi, ou neste momento ainda está a ser, a Assembleia Geral, a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, onde, como era de esperar, duas coisas eram de esperar. Uma delas é que a questão da Palestina fosse prevalecente ao longo das várias intervenções. E por outro lado, todos esperavam aquilo que Donald Trump iria dizer. Donald Trump escolheu a ONU para voltar a invetivar contra a própria ONU, mas também, mais uma vez, contra a Europa, que disse que está a fazer o jogo
da Palestina, ou antes o jogo do Hamas, o jogo de Vladimir Putin e, portanto, todos os outros jogos que tornam a Europa um lugar onde disse tudo parece estar a ir para o inferno. Como é que viu aquilo que até agora se passou na Assembleia Geral das Nações Unidas, embaixador? Vale a pena lembrar que a Assembleia Geral das Nações Unidas começa agora, em setembro de cada ano, mas prolonga-se por muitos meses. Este é o período de, digamos, mais político, que é no início da Assembleia Geral, em que falam vários líderes políticos mundiais, vários países enviam os seus líderes, até porque é um lugar interessante, particularmente, é uma coisa que as pessoas não sabem, mas para países muito pequenos, eh, é um lugar, as Nações Unidas funcionam como uma espécie de pequeno Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque tem ali a oportunidade de fazer interlocução com outros atores bilaterais, e há centenas, se não milhares de reuniões dentro das Nações Unidas entre a Samoa e o Botsuana, coisas do género, tudo o que sejam relações bilaterais de países que não têm uma grande máquina diplomática. Esta semana é uma semana fundamental, 2 semanas fundamentais no início da Assembleia Geral. A Assembleia Geral prolonga-se por vários meses. Eu trabalhei nas Nações Unidas e fui presidente de uma das comissões da Assembleia Geral, da quarta Comissão de Economia e Finanças, e é um momento interessante para aquilo que é a produção, digamos, de doutrina por parte das Nações Unidas. Dir-se-á que as Nações Unidas têm hoje menos relevância do que tinham no passado, é claro que sim, a circunstância do Conselho de Segurança estar bloqueado entre a Rússia e os Estados Unidos, e por um lado também com a França e o Reino Unido ao lado dos Estados Unidos nesta matéria, acaba por criar uma dificuldade à própria máquina das Nações Unidas. Trump queixa-se das Nações Unidas, mas deve-se queixar do Conselho de Segurança, do qual os americanos fazem parte, e no qual a Rússia bloqueia, a China bloqueia, os Estados Unidos bloqueiam. Portanto, as Nações Unidas são a resultante dessa vontade, nesse fórum mais pequeno, que são o Conselho de Segurança, e em particular, onde estão os membros permanentes, que são aqueles que têm direito de veto, que é o que tem acontecido. E, portanto, as Nações Unidas, se são ineficazes, e Trump acusou as Nações Unidas de serem ineficazes, ficou muito aborrecido pela circunstância da escada que o levava com a primeira-dama ao primeiro andar do edifício ter de repente parado por um motivo técnico, depois a seguir não gostou que o teleponto não funcionasse como ele queria. Trump fez esse ataque às Nações Unidas e nada de surpreendente, ele já o tinha feito no passado, na outra encarnação Trump 1. E, portanto, as Nações Unidas neste momento foram raptadas, eu diria, por algum tempo pela questão de Gaza, graças em particular, vamos ser claros, à França. Foi Macron quem trouxe a questão para cima da mesa sobre o reconhecimento de Gaza. É uma questão muito complexa para um país como a França, com uma grande comunidade judaica e, em particular, com uma grande força dessa comunidade na vida política francesa. Para mim, mais importante do que isso e mais, digamos, relevante foi a mudança da posição britânica, que de uma posição também muito pró-Israel, lembramos que foi sob a tutela dos britânicos que a Declaração Balfour, que no fundo cria a possibilidade do Estado de Israel, foi feita há mais de 100 anos, foi assinada e proclamada, e o Reino Unido também voltou, também se decidiu aproveitar a onda para reconhecer o Estado da Palestina. Portugal também o fez, e bem, e outros países o fizeram. Outros não o fizeram, e é importante perceber porque é que não o fizeram. A Itália não o fez porque há uma grande proximidade entre a senhora Meloni, que é, digamos, o ai Jesus da Europa, mas que é, digamos, uma trumpista no plano, claro, dos princípios e dos valores, como aliás se está a ver, e depois outros países porque têm uma dependência securitária dos Estados Unidos muito grande, como seja a Coreia do Sul ou o Japão, que, embora pensando no assunto, tem receio de ofender os Estados Unidos. E, portanto, Trump, curiosamente, na minha opinião, teve uma reação sobre isto necessariamente negativa, mas não tão negativa quanto eu estaria à espera, devo confessar. Estava à espera de uma reação dos Estados Unidos no facto dos seus amigos mais próximos, como seja o Reino Unido, por exemplo, terem ido no sentido do reconhecimento da Palestina, uma reação relativamente moderada. Se calhar por alguma razão, Portugal, que é sempre um amigo americano automático, também funcionou nesse registro. Mediu, provavelmente, aquilo que seria a reação de Trump. Mas eu há bocado, António, quando estávamos a falar de Trump no plano interno e dizia-me que com Trump tudo é possível, ontem, estamos a falar hoje, quarta-feira, quando estamos a gravar este programa, ontem, durante o discurso de Trump nas Nações Unidas, que eu ouvi com grande cuidado, eu sou um masoquista conhecido,
Trump fez uma coisa que eu devo confessar, eu tenho algumas décadas de observação das coisas internacionais. E devo dizer que nunca na minha vida pensei poder ouvir um presidente americano, a certa altura do discurso, vestir a sua farda de promotor imobiliário e dizer assim: eu, por exemplo, nestas Nações Unidas, fiz uma proposta de renovação do edifício, uma proposta que custava X, com mármores em todos os patamares, etc. Essa proposta não foi aceita, ou foi uma desgraça para as Nações Unidas, aceitaram outra proposta de um outro tipo, não sei o quê, e eu perdi esse negócio, não temos hoje os mármores, as Nações Unidas funcionam mal. Ouvir um presidente da maior potência do mundo, da maior potência democrática do mundo, pelo menos teoricamente, reivindicar-se do seu passado de promotor imobiliário e de empreiteiro, para queixar-se dentro das Nações Unidas de não ser dado o contrato de renovação com mármores, mármores e não, e também madeiras ricas também nas paredes, etc. É uma coisa que eu devo confessar que nunca pensei poder ouvir. Mas Trump tem esta facilidade, tem esta vantagem, é que nos traz surpresas, normalmente más, em alguns casos. Neste caso, é uma surpresa irrisória, ridícula. E, portanto, nós com Trump à solta, tudo é possível. E, portanto, este debate das Nações Unidas está, volto a dizer, marcado por Gaza e pelo grande escândalo de Gaza. Isto também, de certa maneira, fez esquecer um pouco a questão da Ucrânia, por umas horas, mas Trump, que não perde nesta matéria a oportunidade de estar outra vez em cima do jogo, quanto à Ucrânia já traz uma novidade e já informou que, afinal, a Ucrânia, contrariamente àquilo que ele tinha dito e reiteradamente de que deveria dar alguns dos seus territórios para fazer um acordo com a Rússia, poderia não só recuperar a totalidade dos seus territórios reconhecidos pelo direito internacional, o que significa também a Crimeia, mas mais do que isso, tem uma expressão que pode ser entendida como dando à Ucrânia a possibilidade de fazer uma incursão por dentro da Rússia e tomar alguns territórios russos, como fez em Kherson. Ora bem, isto, portanto, estamos aqui num mundo de, digamos, de surpresas atrás de surpresas. Tudo isto porquê? Porque o mundo está titulado, gostes ou não, por uma personalidade ciclotímica, que hoje pensa uma coisa, amanhã pensa outra, uma vez está zangado com Putin, outras vezes está reconciliado com Putin. Há poucos dias estava de mão dada quase no Alasca, agora diz à Ucrânia para o atacar, que dá, digamos, sinais aos seus aliados contraditórios. A Europa também anda aqui como uma espécie de barata tonta, porque por umas vezes a Europa é confortada no plano securitário desde que compra as armas aos Estados Unidos, mas depois a seguir leva uma pancada no ponto de vista tarifário, desde que, os direitos aduaneiros que tem que pagar. Então a Europa está aqui um bocadinho perdida. E a Europa, como o António referiu, foi um dos alvos do discurso de Trump, que é um discurso marcante. E o alvo do discurso de Trump tem este aspecto interessante, que é a circunstância de ter dito que há dois riscos, grandes riscos que a Europa atravessa e o mundo atravessa, mas a Europa é, em primeiro lugar, é a imigração. Como se os Estados Unidos não fossem eles próprios o país da imigração, criado pela imigração. Quer dizer, diabolizar a imigração, em particular quando muitos Estados, como é o caso do Estado português, vale a pena dizê-lo, considera que sem a imigração a sua economia era insustentável. Uma coisa é a imigração controlada, descontrolada, etc. Mas sem imigração a economia é insustentável. Mas depois Trump diz o outro perigo que a Europa corre. E o outro perigo que a Europa corre são as energias renováveis. As energias renováveis que fazem parte de algo de que Trump está a começar a afastar-se. E nós vamos ver em que medida é que o mundo se afasta com ele, que é a questão climática, que é a questão da gravidade da questão climática. Trump agora já recupera o discurso negacionista, no sentido de dizer isto é questão climática, é um exagero. E esta coisa das renováveis não tem sentido nenhum, nós devemos ir para as energias fósseis. As energias fósseis está hoje provado, pelo grande painel das alterações climáticas, que são perigosíssimas para aquilo que é o aquecimento global, que Trump nega. A partir do momento em que a grande potência mundial nega, digamos, o aquecimento global e nega, portanto, portanto, a adesão a todo o conjunto de medidas que combatem o aquecimento global, como sendo, por exemplo, a promoção das energias renováveis, solar, eólica, etc. Bom, onde é que isto vai? Porque agora, António, a seguir este discurso de Trump, há imensa gente pelo mundo que a partir do momento em que os grandes poderes mundiais se sintam desligados e desvinculados da adesão a esses princípios que implicam uma maior gestão interna, por exemplo, das políticas energéticas, da transição energética, por exemplo,
naturalmente que vai acontecer que muitos desses países vão dizer, até os Estados Unidos também vão por aí. E, portanto, o que é que vai acontecer? A Europa fica completamente isolada, porque a Europa é, neste momento, o continente e o conjunto de países que mais fortemente defende aquilo que são os princípios do Acordo de Paris e aquilo que são os princípios básicos que, no fundo, protegem o mundo daquilo que pode ser uma tragédia ao nível da degradação das condições climatéricas. Vale a pena, embaixador, tentarmos perceber até que ponto é que essa posição europeia vai continuar, porque sabemos que a questão da concorrência é uma questão prevalecente e o facto de as empresas europeias terem que pagar as alterações climáticas ou o combate às alterações climáticas entra diretamente nas questões de concorrência e já se sabe não é de agora, já se sabe há uns meses largos, que vários setores têm pedido um afrouxamento dessas matérias que têm a ver com o combate às alterações climáticas. Provavelmente esses setores e esses teóricos europeus vão ter a vida mais fácil neste momento em que Trump está do lado deles. Já há sinais claros no Parlamento Europeu de movimentos nesse sentido. E no sentido de aligeirar aquilo que são os compromissos. Disso por as razões que o António explicou, pelas questões da competitividade. E, portanto, é a velha fórmula que lista que é as pessoas estão preocupadas com o fim do mês e não com o fim do mundo. E, portanto, o fim do mês é que é importante e, portanto, temos que viver, digamos, à luz do que temos à nossa frente. Dentro da União Europeia, há pequenas exceções que começam a ser avançadas e a Comissão Europeia já deu algumas notas disto. Dito isto, ao nível da Comissão Europeia, ao nível das propostas em cima da mesa do Conselho, não parece ainda preocupante relativamente a pôr em causa todo o modelo. Mas que as forças existem dentro do Parlamento Europeu e que o Parlamento Europeu tem uma importância como fator de pressão que tem depois repercussões na Comissão e no Conselho, é evidente. Portanto, vamos Claro. esperar algum tempo por aquilo que possam ser as mudanças também, nas mudanças climáticas dentro da Europa. Mas é um setor, devo dizer, muito preocupante. E já agora, António, gostava de deixar aqui uma pequena nota, que eu achei muito preocupante. Eu só soube isto ontem. Nós, no Clube de Lisboa, que é uma organização que eu presido, uma organização não governamental sem fins lucrativos, fizemos um inquérito bastante significativo, com umas largas centenas de inquéritos a várias pessoas, de vários setores bastante representativos, sobre os problemas que as pessoas achavam, as questões da imigração, as questões do desenvolvimento, as questões. E as novas gerações, as pessoas de 18 a 24, baixou extraordinariamente o nível dos que estão interessados e que estão preocupados com as questões climáticas. O que significa que é aquilo que nós nos habituamos, que era ver as novas gerações como uma espécie de vanguarda, até digamos, a educar os pais relativamente às questões climáticas, estão neste momento a ficar dessensibilizadas disso. Isso é, a meu ver, extremamente preocupante. Isto é na sociedade portuguesa. Obrigado por essa informação, embaixador, que eu espero que não caia em saco roto, uma vez que é, de facto, como diz, extremamente preocupante. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para o embaixador lhe pedir que comente aquilo que têm sido as incursões, dizem, de aparelhos russos nos céus de vários países da Europa e o facto de a Europa, as forças políticas da Europa, dizerem de cada vez que há mais um incidente deste género, dizerem qualquer coisa de semelhante a isto. Atenção, porque esta é a última vez que nós toleramos uma coisa destas. Na vez seguinte, voltam a dizer que desta vez é a última vez que toleramos uma coisa destas, e assim sucessivamente. Como é que tem visto todo este caso, embaixador? António, a tradição de muitos anos nas relações leste-oeste revela que houve sempre incidentes provocados nas fronteiras, que no passado eram interpretados como falhas dos dois lados, mas que não configuravam ações agressivas deliberadas. Esse é o ponto.
Nós aqui às vezes brincamos com a circunstância da Grécia e da Turquia, dois países NATO, viverem permanentemente com estes incidentes. A Turquia e a Grécia vivem com incidentes diários no seu espaço aéreo, nas suas águas territoriais, e nem por isso tem havido uma guerra aberta entre os dois países. E, portanto, neste momento, o que acontece é o surgimento de drones, a nova guerra dos últimos anos, que, pelos vistos, veio para ficar. É feita por drones, menos do que por voos convencionais, mas também, neste caso, alguns voos convencionais, que, digamos, tocam por minutos ou por instantes nas fronteiras, dentro das fronteiras dos países NATO, e a NATO considera que isso é, por parte da Rússia, uma provocação. Os sinais são, com exceção da questão da Dinamarca, que é uma questão que ainda não está esclarecida, o surgimento de drones no aeroporto de Copenhague, que não há ainda garantias, mesmo por parte da NATO, de que tenham sido de origem russa. Os outros dão ideia de ser uma espécie de uma, mas isso é o que vale é a minha opinião, uma espécie de uma provocação russa no sentido de perceber até onde é que as linhas vermelhas funcionam. Isto é um jogo perigosíssimo. Não está de tensão como aquele em que nós vivemos. Se a Rússia está a pensar assim, estamos num tempo de arriscar bastante. E, em particular, tendo em atenção que os países mais preocupados, que são os países bálticos, em particular a Lituânia, mas também a Estónia, a Letónia e depois a Polónia, onde aconteceram alguns incidentes destes. E o facto de, neste momento, na Polónia, o poder político estar, eu diria, enfraquecido pela simples razão de que há uma contradição entre o presidente e o governo e cada um quer parecer mais papista do que o Papa, torna, digamos, o nacionalismo mais forte e mais afirmativo. E, portanto, nós estamos neste momento num terreno muito perigoso. E Putin, se o faz deliberadamente para provocar a NATO, está, digamos, a jogar com fogo. Trump ontem, numa declaração que também fez, e Trump está em toda a parte, como outras entidades, Trump disse, perguntado se um país NATO deveria deitar abaixo um avião russo que passasse, que raspasse, digamos, a sua fronteira, disse que sim. Bom, nós sabemos o que é que isto pode desencadear, sob o ponto de vista, as pessoas dirão, mas todos os países têm o direito de defender as suas fronteiras, têm com certeza, e não há a mais pequena dúvida disso. Uma coisa é isso corresponder, digamos, a uma ação agressiva, com intenções de ocupar o território, de bombardear o território, outra coisa é um incidente que tem uma dimensão limitada, por mais provocatório que seja. Não se abre uma guerra mundial, vamos ser claros, não se abre uma guerra mundial pela passagem de um aparelho numa zona e regresso à base. Portanto, vamos ser claros, essas coisas não são assim. Em nenhuma parte do mundo as guerras se fazem assim. Além de que o Ocidente também tem que perceber que não tem a certeza absoluta de que possa ganhar uma guerra nuclear e que nós possamos ter este programa para a semana se houver uma guerra nuclear. E por isso mesmo, portanto, há que ter algum cuidado e há que saber, digamos, medir a dimensão das coisas e a proporcionalidade da resposta. E, portanto, a NATO é o que é, tem a vantagem de nunca ter sido posta à prova. Na realidade, a única vez que foi invocada, digamos, o artigo 5º da NATO foi no 11 de setembro de 2001, quando o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, que foi uma questão meramente, digamos, simbólica, mas depois disso, digamos, forças da NATO, acompanharam os Estados Unidos com, com autorização das Nações Unidas para a procura do Al-Qaeda no Afeganistão. Mas as forças da NATO já tiveram ações noutros locais, como fosse o caso do Kosovo, em que funcionaram à margem da lei internacional, inclusivamente Portugal. Isso, digamos, configura um terreno delicado. Tem sido possível encontrar, na altura com a União Soviética, agora com a Rússia, tem sido possível encontrar, digamos, alguma maneira de gerir estes desentendimentos. O que nós pensamos é que, de facto, se a Rússia vai muito longe naquilo que são ações ou provocadas ou descuidadas, mas descuidadas em em terrenos complicados, pode estar, digamos, a lançar, digamos, gasolina sobre o fogo. Parece-lhe, embaixador, e isso é uma ironia da história, se acontecer, parece-lhe que o Ocidente ainda vai ter saudades da velha União Soviética? Eu acho que há muita gente no Ocidente que é viúvo da Guerra Fria, isto é,
Aquele tempo em que nós sabíamos, há aquele poder ali cuja lógica é esta, há este poder aqui cuja lógica é esta. Não há tensões entre os dois lados, ou há tensões entre os dois lados, mas é uma tensão controlada, porque havia o mito da mútua destruição. Eu devo dizer que tenho uma tese que não é muito popular, e é que eu continuo a achar que o poder político no tempo da União Soviética tinha mais checks and balances em Moscovo do que tem hoje. Hoje o poder político em Moscovo é unipessoal, quase como nos Estados Unidos. É unipessoal. E hoje, por exemplo, se Putin é mal informado, que não há um Politburo, um comitê central, aquelas parafernálias todas daqueles senhores muito idosos que faziam uma análise dos riscos de levar com uma bomba em cima. Não, pode ser um vipe do senhor Putin que nos pode levar para a tragédia. E como temos do outro lado, o lado de cá, apesar de tudo, ainda com alguns checks and balances mínimos, imagino eu, quero eu imaginar, ao nível das Forças Armadas Americanas. Mas temos ali um senhor que também não está, digamos, que está bastante à solta. Eu tenho muito receio destas figuras que podem por si próprias e porque lhes deu um sentimento de um lado ou do outro, desencadear uma tragédia que cai sobre todos nós. Não vale a pena pensar que as bombas não chegam aqui. No dia em que houver um armagedão desta natureza, as coisas ficarão, a economia mundial ficará arruinada, a que escapar, e nós vamos passar por décadas, se não centenas de anos, de tragédia. É evidente que será isso que acontecerá se essa guerra for disputada. Entretanto, a questão que se coloca, ou uma das questões que se coloca, embaixador, é saber o que pode a Europa fazer numa circunstância em que está emparedada entre um lado e o outro, por dois presidentes que são em absoluto imprevisíveis. A teoria, que prevalece é que não pode fazer absolutamente nada. É da opinião que há alguma coisa a fazer por parte da Europa. Ora, se houvesse condições para a Europa se transformar num poder político autónomo, eh, seria uma bela ideia. Só que nós verificamos que, por exemplo, em matérias como o gás ou outros que tais, a Europa não tem uma posição comum. A Europa não é um país. A Europa são 27 países, com opiniões públicas diferentes, com medos diferentes. Os próprios medos relativamente à Rússia são diferentes. Portanto, a Europa tem uma singularidade, como teria Portugal se o Trás-os-Montes tivesse medo da Galiza. Quer dizer, portanto, nós estamos num terreno muito heterogéneo, em que as opiniões públicas são diferentes, em que há uma mudança rápida e os ciclos muito curtos em matéria de ciclos políticos, em que o António tem neste momento o Sr. Farage quase a dar cabo do Partido Conservador Britânico, que foi durante décadas, digamos, um elemento central da vida política britânica, está prestes a ser tomado por alguém de extrema-direita, muito próximo do trumpismo. Temos a França, em que se houver eleições, sejam legislativas, sejam presidenciais, a vitória provável de alguém vindo do Rassemblement Nacional, aí está. Temos a senhora Meloni, que por muito que se ilustre ao lado e de mão na mão com a senhora Ursula von der Leyen na defesa da Ucrânia, defende os mesmos princípios que Trump em muitas áreas. E em Portugal a vida é o que é. E, portanto, nós estamos, neste momento, numa deriva à escala europeia que não pronuncia, e esse é o ponto, não pronuncia condições para haver, digamos, um projeto europeu comum, porque essas forças mais de extrema-direita, populistas, radicais, etc., todas somadas, são quase todas nacionalistas e são quase todas contra um projeto europeu, digamos, com um mínimo de centralidade, que pudesse, no fundo, polarizar a força europeia, que é é um grande espaço, com pessoas, com economias, com dinheiro, mas também cheia de medos e cheia de receios e cheio de divisões. Então a Europa não tem condições para se juntar e neste momento encontrou o único cimento é o medo face àquilo que é a ação russa, que também não ajuda muito em função da própria evolução da Rússia, que o caso ucraniano tornou mais evidente, e esse medo fez com que, num golpe de mágica, Trump tivesse agarrado essa Europa preocupada, que a certa altura se mostrava mesmo preocupada e disposta a pôr mais dinheiro para a sua autonomia estratégica. E Trump diz: eu dou-vos, não é autonomia estratégica, dou-vos os meios de ajudar a Ucrânia, desde que esses meios sejam comprados em mim.
E é assim que estamos. Estamos numa América, com uma América comerciante à escala internacional, em que tudo se gera à luz do dinheiro que os Estados Unidos possam ganhar das suas transações. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Vamos acreditar que para a semana cá estaremos para mais um episódio. Continue a segui-los, àqueles que já estão fixos nas redes sociais do Jornal Económico, e para a semana cá estaremos, por certo, mais uma vez. Obrigado e até lá.